e a gente percebeu que o municipal precisava abrir mais as suas portas e ser reconhecido pela popularidade que ele já tinha, embora ele tenha uma imagem de casa de espetáculos elitista. Ele foi se tornando o espaço da vanguarda, tanto que tem a Semana de Arte Moderna de 22, os primeiros encontros do movimento feminista se deram também no Teatro Municipal e, invariavelmente, o Teatro Municipal trouxe tanto espetáculos de fora quanto criações próprias, uma pulsação diferente que estimulou a criatividade, as ações culturais totalmente fora do padrão elitista. Lá trabalham cerca de 400 artistas mais técnicos o dia inteiro com uma produção muito intensa. E ao pensar a programação e que tinha esse espírito de novos modernistas, que foi realmente a marca da gestão que a gente trouxe para apresentar dentro do municipal, a ideia de comemorar com o Guarani necessitava e carecia que trouxesse a intersecção de outras linguagens. E aí veio essa pulsão de relacionar com os povos indígenas, com o desafio que os povos indígenas enfrentaram e tirar da visão do colonizador para a visão do colonizado. Os primeiros acordes da protofonia da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, são talvez os acordes mais conhecidos no Brasil depois do próprio hino nacional brasileiro. Protofonia ou abertura de ópera é uma tradição da música lírica desde o século XVII. Hoje, o tema do Guarani é mais conhecido como a abertura da Voz do Brasil, né? O programa de rádio que é assim, a voz oficial do governo brasileiro. Mas essa música é uma música de uma riqueza que vai muito além disso. Ela tinha sido já composta há 100 anos do tal programa surgir. E Carlos Gomes, seguindo a tradição operística da ópera italiana, ele, antes de escrever a protofonia, ou essa abertura, ele já havia composto a ópera inteira, com todos os seus temas, com todo o desenvolvimento dramático musical que ele traz a essa história. E essa música é uma música forte, começa com aquela fanfarra de trompetes e trombones, e depois ela transcorre por momentos sublimes, um solo de clarinete com fagote, e momentos excitantes em alegros vivates, onde toda a orquestra com percussão e metais trazem toda a energia dessa obra. Te marcar, pode que não é marcar nem. E o que só nem marcar na real, cara, nem. Nesse país, com o nome de Brasa, Brasil, madeira vermelha, muita coisa queima, amores e ódios. A ópera Guarani começa com uma crise entre brancos e indígenas. O filho de Dom Álvaro, o colonizador, matou sem querer uma indígena da tribo Aimoré que brincava no rio. Os Aimorés não perdoam o assassinato, eles querem vingança. Não há balas perdidas. Ninguém mata por engano. Nossa história começa com uma guerra.
Marco, segunda. No Guarani, a poesia musical maravilhosa do Carlos Gomes dá corpo ao romance do Zé de Alencar. O romance do Zé de Alencar tinha sido escrito em meados do século XIX. E o Zé de Alencar pensava no amalgamamento das gentes que aqui viviam, sonhando aí com uma certa brasilidade, mas na perspectiva do colonizador. Hoje, 2020, 150 anos depois, o Brasil se reinventa. E o Brasil se reinventa a partir das lutas dos movimentos sociais na disputa por uma sociedade igualitária e ecologicamente viável. Isso a despeito da vontade das classes dominantes que permanecem colonizadoras e genocidas. Esse Guarani é uma homenagem à luta dos movimentos sociais no coração das chamas. A noite volger tutta si prostra te, la tua fedel tribù, la tua fedel tribù. A ópera O Guarani fala sobre um encontro entre culturas diferentes, esse encontro com a diferença. Isso pode gerar um estranhamento, pode gerar uma cisão, pode gerar guerra, e isso também pode gerar um enfeitiçamento, um encantamento. O encontro com a diferença pode gerar o amor. Então, o Guarani do Carlos Gomes, a ação se concentra em dois núcleos. Uma disputa de poder entre os colonizadores e também a guerra entre colonizadores e indígenas. No Guarani em Chamas, a gente opta por nos concentrar na guerra entre colonizadores e indígenas. O Peri, o pai dele, acaba de morrer e é esperado na tribo Guarani que ele seja o chefe da tribo. Mas ele abdica dessa posição de poder para ir ficar próximo de Cecília. E abdicar do poder, abrir mão do seu narcisismo para ir de encontro ao outro, esse outro que é radicalmente diferente, é o que podemos chamar de amor. Mas nem só de sangue se rega essa terra. Peri era Guarani, filho de um rei, nobre e forte. Ele se apaixonou pela filha de Dom Álvaro, o colonizador. O nome da portuguesa era Cecília, mas Peri a chamou de Ceci. Palavra que em tupi significa doer, magoar. É duro entrar em terras estranhas. É duro enfrentar o desconhecido. O amor de Peri e Cecília celebra um encontro entre dois mundos.
Parte 2, segunda. Nós, indígenas, vivemos em colaboração com a natureza. Somos parte dela. Para nós, tudo tem alma. As árvores, o rio, a pedra. Tudo merece respeito. A terra nos oferece o alimento e mais tarde nós somos o alimento da terra. O homem branco quer ensinar, mas ele tem que aprender que a terra não é sua propriedade. A brasa do Brasil queima há séculos, como uma fogueira que não pode ser. O Brasil arde, mas não se ilumina. Isso tem que mudar. Por que o uso de jornal? Por que uma floresta de jornais? O jornal é um meio de comunicação entre a sociedade, entre as sociedades e o mundo. O jornal hoje é cheio de fake news, de verdades inventadas, de verdades pagas, que não buscam uma conscientização, mas uma enganação. O jornal escrito entra em extinção, assim como os nossos povos indígenas. Então o jornal é usado no trabalho como um elemento de transformação, um elemento de possíveis associações que o espectador faz com a ópera e com o trabalho, o Guarani. O que me inspirou muito a fazer esse trabalho foi um filme de Peter Greenaway, que se chama Livro de Cabeceira, onde ele diz que a escritura surge como prova da existência. Essa existência hoje dos nossos povos indígenas, não de invisibilidade, mas de absoluta negação. Cássio. A questão central no figurino do Guarani seria, assim, desvestir as personagens. Porque vesti-las não seria o caso. Porque você tem o mito de Peri, que parte de um princípio que era predominante no romantismo no Brasil, na literatura. Então, o Guarani é um romance que tem um grande valor literário, porém, a personagem ela é construída sob uma ótica europeia, sob uma visão estrangeira, e simplificada e chapada do que é a cultura indígena no Brasil. A gente ignora, por exemplo, a riqueza da arte plumária. Por exemplo, a maior parte do nosso acervo de arte plumária está toda na Europa. O manto tupinambá está na Bélgica. As pinturas indígenas são de uma sofisticação ímpar. A própria cultura, a diversidade de deuses, a relação com a natureza, o cuidado com a floresta, tudo isso a gente simplesmente não valoriza como povo. E isso é uma coisa estrutural, porque isso já está presente no livro do José de Alencar. Ele constrói um mito, um indígena, que usa uma túnica branca, sabe? Alva, porque o branco era a cor que dava uma aura de santidade, de pureza para o indivíduo. Só que o branco, naquele período, era impossível de se conseguir, do ponto de vista técnico. Não dava para se produzir um tecido absolutamente branco. Então ele é inverossímil. Isso só para dar um exemplo pontual. O próprio libreto da ópera, ele foi construído por um italiano que desconhecia todos esses aspectos da cultura brasileira, que até para nós é distante, é fugidio. O ideal seria que o Brasil fosse de fato antropofágico. O respeito às diferenças, à vida, é fundamental. O amor será sempre um barco num dilúvio. Peri e Cecília navegam onde outros se afogam. Que o rio da vida seja atravessado com coragem, com bravura. E que as águas nos levem a um tempo melhor que virá.
prostra te, la tua fedel tribù, la tua fedel tribù. Fedel tua gente.